Fala galera, estamos de volta aí, nosso terceiro vídeo dessa série Direito em Casa. Hoje vamos tratar de direito civil, falar um pouquinho de contratos e espero que vocês tenham gostado desses vídeos anteriores que nós já disponibilizamos a vocês. Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta que a gente já volta com um conteúdo super bacana para vocês. Fala galera, estamos aí de volta e nosso terceiro vídeo da série Direito em Casa. Nós já tratamos na segunda-feira de direitos do trabalho, falando sobre a questão do teletrabalho e a modificação decorrente da Covid-19. Na terça-feira falamos sobre o direito constitucional e o pacto federativo, a necessidade de cooperação entre os entes federados. Então se você perdeu algum desses dois conteúdos, corre lá e a partir de agora nós vamos falar de contratos, falar de direito civil, falar de questões de resolução e de desequilíbrio contratual que estão em voga decorrentes dessa alteração aí trazida pela Covid-19, que trouxe questões como o isolamento social, que trouxe questões também da modificação, a perda de renda. Então, sempre que a gente está falando de contratos, a gente tem que analisar, e especificamente falando sobre esse triste cenário do Covid-19, a gente tem que analisar isso sempre sobre dois aspectos. O primeiro aspecto dele seria a questão do confinamento propriamente dito, né? E essa questão do confinamento acaba acarretando situações que vão direto ou indiretamente afetar a seara do direito de família e das sucessões, né? Direito de família, porque eventualmente isso gera problemas como divórcio e outras questões alimentares, né? Também. E quando a gente fala de sucessões, infelizmente a gente fala da questão do óbito decorrente aí da não recuperação após a contaminação do paciente, tá? E a segunda questão que a gente tem que levantar também é a questão da renda, porque a modificação da renda e da questão econômica leva consequentemente a pedidos na tentativa de modificação de acordos firmados e tratados anteriores a esse período de pandemia, tá? Para que a gente possa delimitar muito bem a questão de resolução e de desequilíbrio contratual, é importante que a gente leia os artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, tá? Esses três artigos que eu estou falando para vocês vão tratar especificamente da questão de resolução contratual. Eu não vou fazer a leitura desses artigos todos para não ficar um vídeo muito extenso e também muito carregado de informações que talvez não sejam compreendidas por vocês porque sejam meramente verbalizados. Mas todo esse conteúdo que eu estou tratando hoje com vocês também vai estar disponibilizado em formato de artigo através do Jus Brasil e eu vou estar deixando o link da descrição aqui embaixo. Então se você perdeu alguma coisa que eu estou falando hoje, não se preocupa, acessa o linkzinho aqui embaixo, clica. Você vai ser direcionado para lá e lá tem todas as informações. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em tentar ajudar vocês aí nas dúvidas que vocês tiverem. Mas, ciente de que entre os artigos 478 e 480 eu trato da questão da resolução contratual, eu tenho que falar também que no artigo 317 do Código Civil eu trago a questão do desequilíbrio contratual, né? A questão do desequilíbrio contratual é mais latente nessa análise. Por quê? Porque ela prevê o quê? Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure o quanto possível o valor real da prestação. Ou seja, há uma previsão de que o contrato seja efetivamente modificado se sobrevier uma desproporção manifesta, né, nessa prestação. E efetivamente em muitos contratos você acaba vislumbrando essa questão. Uma questão muito latente para a questão do desequilíbrio é justamente a questão quando eu me refiro a contratos de aluguéis, né, no qual o estabelecimento encontra-se fechado por determinação seja do município, seja por parte do Estado, por não ser considerado serviço essencial, o estabelecimento não pode funcionar, não podendo funcionar ele não tem lucro, não tendo lucro ele não tem condições de arcar com aquele valor
pactuado no contrato de aluguel. Né? Então, haveria necessidade de uma revisão para que se diminua o valor da contraprestação, seria o aluguel, por um período determinado até que o estabelecimento dele possa reabrir. Logicamente que isso tem que ser analisado com muita cautela, porque você tem que verificar se efetivamente aquele estabelecimento está fechado sem qualquer possibilidade de reabertura ou de uma abertura parcial. Por exemplo, quando você trata de questões de restaurante, é muito interessante verificar o seguinte: os restaurantes em muitas cidades e capitais estão proibidos de funcionar. Contudo, os serviços de delivery ainda são possíveis de ser realizados. Então você veja que não houve uma perda de capital total por parte dessa empresa. Logicamente houve uma perda parcial que pode ser compensada pela adoção do delivery. Mas também não se pode generalizar a questão. Por quê? Porque existem estabelecimentos que infelizmente não vão conseguir adotar essa medida do delivery. E eu também tenho outra situação que eu posso ter a adoção do sistema de delivery que dê tão certo, né, de que o meu rendimento seja igual, quiçá maior, do que quando o meu estabelecimento estava aberto. Porque, logicamente, com o restaurante fechado, prestando somente serviço de delivery, eu não preciso de outras obrigações acessórias que um restaurante naturalmente teria, como, por exemplo, um serviço mais dedicado de limpeza do salão do restaurante, né? E também de garçons e outros tipos de serviços análogos aí. Eu teoricamente só precisaria do serviço de cozinha e do serviço de entrega. Então você veja aí que você também tem uma questão de redução de custos por parte desse estabelecimento. Então, a questão nesse ponto, principalmente quando se trata de questão referente a aluguéis, é analisar ponto a ponto, situação a situação, se houve ou não modificação. Logicamente que uma decisão favorável pode gerar um efeito manada de que outros busquem a mesma solução. Mas tem que ser verificado essas questões. Por isso, e diante dessa situação e desse panorama traçado, eu trouxe para vocês 5 pontos que eu considero essenciais para que seja analisado o deferimento ou não de uma questão, de uma revisão contratual, especificamente aqui para a questão de aluguéis, mas pode ser usado por analogia em outras áreas também, tá? E eu acho que esses 5 pontos que eu vou falar com vocês, eu acho que é importante destacar. Se você está falando de uma petição inicial, por que eles são importantes? Então, demonstrar esses fatos. Se você está do outro lado da mesa, como sendo acionado para que seja revisado numa contestação, então você falar que esses pontos não foram preenchidos. E, longe de mim querer fazer palpite em cima de qualquer decisão de um juízo, mas até para o magistrado também eu vislumbro que seria importante, porque esses 5 pontos são fundamentais para a análise de uma coerência por parte do judiciário nessas situações. Então a primeira questão que eu levanto seria a questão da demanda de fluxo reprimido. Eu acho que é super importante fazer a demonstração desse ponto. Por quê? Veja bem, se você fala de uma empresa, de uma barbearia, de um salão de beleza, hoje certamente o estabelecimento encontra-se fechado por decisão e decreto de estados e municípios. Mas, por exemplo, aqui no Rio já são quase 2 meses e meio fechados, né? Então, naturalmente, eu, por exemplo, estou com o cabelo grande já quase 60 dias sem cortar. Então, eventualmente, quando o serviço voltar, vai ter uma demanda de fluxo reprimida daqueles clientes que não buscaram esse serviço e vão necessitar usufruir desse serviço de barbeiro, de manicure, de cabeleireiro, né, para si, né, no caso. Então você veja bem, inicialmente eu vou ter uma demanda de fluxo reprimida decorrente desses meses que o estabelecimento ficou fechado, fora o movimento natural de as pessoas que buscam esse tipo de estabelecimento mensalmente. Então, por mais que esse estabelecimento hoje, com o estabelecimento fechado, tenha prejuízo financeiro por não estar lucrando, provavelmente, nos próximos meses,
da abertura, ele vai ter um fluxo maior do que o fluxo dele natural. Né? Natural, que eu digo, todo mês ele tem um lucro fixo. Lógico que esse lucro varia para mais, para menos, mas ele tem mais ou menos uma média. Nesse primeiro mês, ou nesses 2 primeiros meses que ele retornar, provavelmente ele vai ter um aumento de renda. Então esse aumento de renda talvez compense esses aluguéis que ficaram para trás aí desse período que ele ficou fechado. Então a demanda de fluxo reprimida é importante analisar. Porque eu posso ter serviços que tenham demanda de fluxo reprimido e serviços que não tenham. Por exemplo, o setor de hotelaria provavelmente, nos primeiros meses após o retorno da atividade, ainda assim, o setor de hotelaria e de turismo, ainda assim não vão ter uma demanda de fluxo reprimido, porque provavelmente as pessoas ainda vão evitar viajar, né? Pelo menos por um período que seja curto ou longo, aí a gente ainda não sabe, mas entende-se como natural de que a partir do momento que seja determinada a reabertura, cidades que são voltadas especificamente para o turismo não necessariamente vão ter o retorno das suas atividades em plenitude logo nos primeiros meses, né? Até por uma questão de medo da própria população em se contaminar. O segundo ponto a ser analisado seria a análise setorial. Você tem que analisar o setor de economia que essa empresa trabalha. Então você tem que verificar setor de indústria, setor de comércio. O setor de comércio é mais atingido. O setor de alimentos, por exemplo, se você fala de alimentos e trata especificamente de supermercados, foi um setor que teve aumento e não redução no período de pandemia. Então é importante fazer essa análise setorial também. Terceiro ponto que a gente analisa seria a análise econômica do direito. Isso é bastante discutido do que seria a análise econômica do direito nesse ponto, e ao mesmo tempo pouco difundida entre os advogados, né? Que seria o quê? Qual seria o impacto dessa minha decisão num cenário jurídico de maneira geral? Qual seria o impacto para quem, você fala de um contrato de locação, para o contratado, para o contratante, né? Se eu tenho uma redução eventualmente uma decisão que dá redução do aluguel, logicamente que se eu estou pelo estabelecimento que fez o requerimento, meu cliente vai estar muito satisfeito. Mas em contrapartida, aquele que é o proprietário do local, né? O proprietário da loja, efetivamente, que recebe o valor dos aluguéis, ele vai ter uma perda substancial da sua renda. E se ele só tem aquele estabelecimento, ou subsiste somente pelos aluguéis que recebe? Você imagina se todos os contratos de aluguéis que ele tem firmado com diversas partes forem alterados e reduzidos. Logicamente ele vai ter uma perda abrupta do rendimento dele mensal. Então você tem que verificar todo esse panorama. E a análise econômica do direito dá uma força muito grande para que a gente possa ter uma ideia geral do que seria isso. Uma outra situação, que eu acabei falando indiretamente dela também, é a análise subjetiva das partes, ou seja, verificar como que são as partes dessa relação contratual, né? Se eu estou falando, por exemplo, que eu, João Paulo, sou proprietário de uma loja e loco por uma grande rede de fast food, como por exemplo o McDonald's, eu acho que não seria razoável o McDonald's pedir uma revisão contratual, né? E sendo eu uma parte que subsiste somente daquele valor de locação de aluguel. Por quê? O McDonald's pode suportar uma onerosidade em certo grau. Já eu, provavelmente, se eu tenho aquilo ali como único meio de sobrevivência, né, eu utilizo aquele estabelecimento locado como fonte de renda, uma redução do valor daquele aluguel seria fatídico para o meu orçamento mensal. Então é importante fazer essa análise subjetiva das partes de quem é o requerente e o requerido, né? E outra questão, já isso aí, acho que esse quinto ponto e último, acho que não se refere tanto aos advogados em si, seja ele do autor ou do réu, né? Que seria mais voltado para a decisão do magistrado em si, seria o efeito manada da decisão judicial proferida.
Ou seja, se eu falo, por exemplo, de um shopping, igual a gente vê aí, acaba verificando em sites jurídicos e às vezes até em jornais de circulação comum também, estabelecimento dentro do shopping XYZ teve redução de 50%. Ora, se você também tem uma loja no mesmo shopping, você vai querer o quê? Eu também vou querer a redução de 50%. Né? Independente se aquele requerente que conseguiu a decisão judicial favorável tem uma condição XYZ diferente da sua. E por isso ele conseguiu um desconto maior. Né? Fora essa questão de desconto maior ou menor, você há de se perceber que, pela leitura dos artigos que falam de desequilíbrio contratual e falam de resolução contratual, esses artigos eles não especificam qual seria, de reequilíbrio contratual mais especificamente, ele não fala de quanto que seria necessário reequilibrar, você reequilibra em 20%, em 30%. Então você veja que a decisão do magistrado em reduzir um contrato de aluguel, por exemplo, ela é uma mera deliberalidade do magistrado ao analisar os fatos e fundamentos trazidos na petição inicial e na contestação. Então, há previsão sim do magistrado dar ou não a decisão favorável ou contrária, né, baseado no que está nas provas trazidas nos autos do processo. Mas não há na lei uma definição de percentual ou de quanto que pode ser alterado. Então você vê decisões aí que dão 20, que dão 50, que dão 60, algumas que até suspenderam a cobrança de aluguéis em um período determinado de 2, 3 meses, um período curto, né? Ou até o retorno das atividades. Então você veja aí que é uma situação polêmica, possível e que vem sendo adotada sim. Então eu acho que esses 5 pontos que eu trouxe para vocês são pontos de destaque que valem a pena serem abordados num eventual pedido de revisão contratual, porque são pontos interessantes no sentido de dar ao magistrado que analisa de fato os pedidos formulados, se há embasamento e como você se motivou para chegar àquele pedido e àquele resultado da redução. Então, eu me despeço por aqui com vocês. Trouxe esse tema super interessante de direito contratual, que tem muita coisa, outros contratos foram alterados, contratos de consumo também foram muito alterados, relativo ao consumidor, que a gente já falou até num vídeo que não é dessa série, mas está disponível também aí no YouTube para vocês. Eu peço para que vocês curtam, compartilham, escrevem aí, comentem no canal se vocês estão gostando da série, que já está no seu 3º episódio, e o que vocês acham também sobre esse tema, que é super importante. Eu me despeço aqui de vocês e espero vocês amanhã com conteúdo super bacana também, tá bom? Um forte abraço e até mais!